Glória a Deus. Bem, saudamos a todos os presentes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Também os amados irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, da mesma forma, com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Estamos estudando alguns assuntos de santidade e vida cristã, tá? Então a gente hoje vai falar um pouco sobre relacionamento cristão e santidade na vida cristã, nesse relacionamento, de acordo com a Bíblia. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus. Nós vamos ler dois trechos. Levítico 19, 1 e 2. Todos com calma, podemos esperar. Levítico 19, 1 e 2. Vamos esperar todos. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E 1 Pedro 13 ao 16. 1 Pedro 1, né? Capítulo 1, versículos 13 ao 16. Então nós lemos um texto no Antigo Testamento, vamos ler um texto no Novo Testamento. Tá? Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então Pedro cita Levítico. Não está escrito? Ele vai lá e traz. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nos abençoa na EBD desta manhã, que o Teu Espírito Santo nos dê toda a assistência, preencha os nossos corações, cada coração seja um terreno fértil nesta manhã, que a Tua palavra, ó Deus, seja assimilada para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Amém? Irmão Carlos, irmã Larissa, a paz do Senhor. Precisar mexer, Claudinho. É o Carlos, Larissa e Dona Edith, que é sua avó. Amém. Seja bem-vinda, Dona Edith. Deus abençoe a senhora. Amém? Carlos, Larissa, Dona Edith. Bom, queridos, essa parte de relacionamento, a gente fez algumas divisões, tá? É um pouquinho grande, eu vou tentar otimizar bem esse tempo. E eu não sei se é possível ali a equipe da tecnologia, quando projetar, se tem como acessar a versão NVT, para colocar alguns versículos. NVT, nova versão transformadora. Tá? Amém. Para alguns versículos, a minha Bíblia não é NVT, a minha ARA, aqui eu estou, mas para efeito do estudo, a NVT ela vai dar um entendimento melhor, tá, queridos? Então, o primeiro ponto, a gente ainda vai ter um púlpito maior, em nome de Jesus, e um negócio que tenha mais espaço. Mas é um problema meu, né? Eu vou estudar a Bíblia lá em casa, tem uma mesa que é o dobro dessa, essa mesa é muito pequena.
Eu não consigo, eu ocupo tudo que é espaço dele, enfim. Mas, amados, relacionamento cristão. Então, nós vamos falar primeiramente, tá? Porque todo mundo, quando fala em relacionamento cristão, primeira coisa que vem à cabeça, namoro e casamento. É ou não é? Relacionamento cristão é namoro e casamento. Esse é o mais fácil. Esse é o óbvio. Esse é muito claro na Bíblia. Esse a gente vai deixar para o final. Não é? Todo mundo faz relacionamento cristão. Já pensa, se for solteiro, já pensa na namorada ou no namorado. Se for casado, já pensa no cônjuge. Esse é o mais fácil da Bíblia. Tá? Então a gente vai tentar abordar alguns tipos de relacionamentos e se der a gente fala nesse também um pouquinho, tá? Então, hoje vamos falar sobre influências, principalmente envolvendo, hoje não, quer dizer, vamos começar falando sobre isso, envolvendo amizades. É um tipo de relacionamento? Amizades? Sim, é um tipo de relacionamento. Tá? Envolve principalmente amizades. Tá? O porquê, vem uma pergunta, né? A gente os irmãos sabem que a nossa EBD ela é dinâmica, né? Então, o porquê, qual seria a causa da necessidade da santidade exigida por nosso Deus ao seu povo? Né? A resposta, a facilidade com que nós somos influenciados. Não estou falando desta geração, de qualquer geração. De qualquer geração. Então, a primeira, né, agora na moda, né, na era digital, influencers. Não é? Fulano é influencer. É influenciador. Tem gente que, eu não perco um vídeo daquela pessoa, daquele senhor, daquela senhora, ou daquele jovem, e o segue. Você tem uma amizade, talvez você não conheça a pessoa, mas ela é virtual. Ele existe, você segue aquela pessoa como um amigo. Você até ri para o vídeo, ele nem sabe que você existe. Quem está falando do outro lado. Mas você está rindo para o influencer, ou para a influencer. Então, amados, a facilidade com que nós somos influenciados é a principal razão que Deus... Né? Por isso que eu falei isso há muito tempo, e eu sempre falo isso. Muito cuidado com as conclusões que você tira daquilo que vê, que é muito falha. Muito falha. Muito falha. Com os olhos apenas biológicos. Se você não tiver a Bíblia e o Espírito Santo dentro de você, você vai ser enganado. Você vai ser enganado. Se o propósito é te influenciar, ou te jogar para uma tendência, você será influenciado. Se você não tiver a Bíblia, conhecimento da palavra, não estamos falando de teólogo, teologia, é a sua leitura devocional e o Espírito Santo dentro de você, habitando em você, você é influenciado. Então, amados, esse mundo digital, por exemplo, nem se fala, tá? Nem se fala sobre a questão da influência. Muitas vezes somos influenciados porque não filtramos, tá? Ninguém está dizendo que você não deva, não vou assistir mais nenhum vídeo do YouTube. Não é isso. Mas você tenha muito cuidado. Nós sabemos aí de vários casos de pessoas famosas que diminuíram, né? Depois de tanto trabalhar, ficaram milionários, ficaram doentes, mas influenciavam muitos jovens. E as influências, inclusive os exemplos bíblicos, em sua grande maioria, é no aspecto negativo. Deus faz questão de mostrar isso. Como a amizade fora da santidade, fora do aspecto temor ao Senhor, ela vai te jogando para o mal. Ela vai te jogando
para o mal. Então, a Bíblia ela está repleta desses exemplos, tá? Quem pode ler ou projetar aí Gênesis 3:17? Apenas um exemplo, tá? Mas é mais ou menos assim o início de tudo. O início a primeira influencer do mundo. Não estamos falando mal das mulheres, tá, irmãos? Fiquem tranquilos. Pode ler, é só pegar o microfone e ler. Eu posso ler, deixa que eu leia, NVT. Né? A gente acompanha junto a leitura. Tá? Eu pedi NVT porque observei que, para efeito desse estudo, a maneira como está escrita facilita. E ao homem, ele disse, ele quem? Deus. Tá? É Deus que está falando. Queda, todo mundo sabe que aqui é Gênesis 3. Queda. Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher. Então, Adão foi obrigado a comer o fruto? Não, mas foi influenciado. E comeu da árvore, cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Né? Então, primeiro exemplo de uma influência. A mulher foi influenciada pela serpente. Tá? Mas a serpente, ela não é considerada ser humano. Lá no Apocalipse é que vai dizer que essa serpente é Satanás. Lá no Apocalipse, vai dizer. Diz que ele é o dragão e ele é a serpente. Então, entre humanos, foi quando Eva ofereceu e Adão, a ordem não tinha mudado. Adão foi influenciado e o resultado não foi bom. Chega até hoje e vai continuar até o dia que Jesus voltar. Tá? Aí aqui é um casal, mas essa relação não tem a ver com casamento em si. Não está se falando de casamento. Está se falando muito mais de influência. Olha, a árvore é boa, né? Dá conhecimento, boa ao ver, enfim. E a gente vai ser igual a Deus. Bom. Agora, uma coisa que nós podemos entender da própria Bíblia, que para nós sermos influenciados negativamente depois da queda, tá? É uma briga, vamos dizer assim, bem desigual. Bem desigual, é um conflito bem desigual. Por que é um conflito desigual? Porque o homem perdeu aquela inocência de dentro para isso. Então ele ficou propenso ao mal. O Senhor vai falar o quê? Que o homem é mau desde a sua meninice. Está conversando com Noé. Ali. Desde a sua meninice. Por isso que a palavra ensina o menino no caminho em que deve andar. E até quando for velho, não se apartará dele. Tá? E pode ler Romanos 3, de 10 a 12. A gente projeta. Eu falo quem pode ver, mas a gente pode ler junto aqui. Romanos 3, de 10 a 12. A gente vai ver que existe, né? Aí você vai ver o homem natural e o homem nascido de novo, o espiritual. Olha, aquele apontadorzinho ainda tem, Carlos? Tá? Romanos 3, 10. Que aquele apontador, se ele tiver... É bom que ele às vezes a gente quer focar numa palavra, numa expressão, né? Isso. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja que estava em Roma. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Pode passar. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Foi só isso. E o seguinte... Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Então, o que é que a gente começa a ver, irmãos? A gente tem que aprender da palavra, que é a palavra que nos ensina. Que nós, se não formos cheios do Espírito e não tivermos o filtro da palavra, nós somos facilmente influenciados. Quem é perverso que vai se utilizar de todas hoje em dia, tecnologias, mais independente da época, de todo tipo de persuasão,
Você fala, a pessoa é boa em persuadir, é um bom vendedor. Não é porque só ele é um bom vendedor, é porque nós somos facilmente influenciados. Por exemplo, compramos um monte de coisa que não precisamos. É ou não é? Homens e mulheres, cada um tem as suas predileções, por algum tipo de, às vezes, roupa, coisa. Homem quer olhar o carro, não sei o quê. O cortador de grama, ele não tem nem grama, ele mora no cimento. Vai comprar cortador de grama, mano. Entendeu? Nós somos facilmente influenciados. Não, paga em 10 vezes de não sei o quê, 99. E você vê aquele negócio lá amontoado lá num quartinho, não sei o quê, né? Existe até uma série nas televisões sobre acumuladores, pessoas que têm essa, é considerado, acho que algum tipo de enfermidade, que a pessoa acumula por acumular. Ela não é acumulação de dinheiro, é acumulação, tem acumulador de carro, ela compra um ferro velho, tem acumulador de livro, é modo que uma livraria. Já eu li um, mas ele tem 350 mil livros. Ele não consegue ver um livro e não comprar. Então, o que é que nós vemos? Nós somos facilmente influenciados. Isso tem a ver com relacionamento, porque nós não estamos sozinhos no planeta, não é? Se somos influenciados, tem o influenciador, tem o vendedor de sonhos. Tem o vendedor de sonhos. Né? O de sonhos, então... Tá. Obrigado, pastor Carlos. Tá. Aqui, esse pontinho, às vezes, para a gente... Então, o apóstolo Paulo, ele pega uma série de versículos que estão no livro dos Salmos, espalhados, e ele coloca junto, né? Ele coloca junto numa sequência para dizer o estado do homem natural. Então, nós somos... Não, amados. Até nós, todos nós que temos o Espírito, vivemos essa guerra também. Só que nós temos mais filtros, ou deveríamos ter, devido à santa palavra de Deus, porque nós temos uma esperança, nós temos uma certeza da vida eterna, do porvir, e que iremos morar no céu eternamente com o Senhor Jesus, enquanto outras pessoas têm apenas como foco este mundo. Então, essa é muito mais propensa a viver uma vida em busca de realização de determinados sonhos, mas a vida dele acaba aqui. A vida dele acaba aqui. Porque ele não renunciou, a renúncia, como Jesus fala para a gente, de renunciar, tá, a si mesmo. Então, essas influências, amados, vinda de amizades, é muito importante. Você vai ver que Deus, quando eu falei que Deus, naquela pergunta que eu fiz, o porquê do nosso Deus falar, sede santos como eu sou santo? Moisés fala para eles, né? Como eu sou santo, Deus está dizendo, porque eu também sou santo. Você nunca vai ser santo igual a Deus, né? E não há outro como o Senhor, santo como o Senhor. Levítico 18:3, o que é que o Senhor... a preocupação. Tá? Isso tudo nos remete ao povo de Israel, saída do Egito, caminhada para a terra prometida. Levítico 18:3. Olha o que diz, amados, Levítico 18:3. Portanto, não se comportem, por isso que eu pedi NVT, tá? Só por isso. É uma outra versão, mas o versículo é o mesmo, o sentido do versículo é o mesmo. Não se comportem, olha o que Deus está dizendo, para falando com o seu povo. Assim ele fala com a igreja. Então não se comportem como o povo do Egito. Ou seja, era onde eles estavam. Onde vocês viviam. Nem como o povo de Canaã. Era para onde eles estavam indo conquistar, porque Deus ia guerrear por eles.
Eles venceram porque Deus era com eles. A terra não estava vazia lá, eles não chegaram, ocupem aí. Não. Havia povos ali que eles tinham que expelir. Todos aqueles povos. Nem como o povo de Canaã, para onde os estou levando. Não imitem o de vida deles. É aplicável para a gente? Porque a igreja é como se estivesse numa grande caminhada no deserto. O mundo para nós é um deserto. Tá? Mas o Senhor diz, olha, não imitem o modo de vida, vocês que agora são novas criaturas, da vida que vocês tinham antes. Das pessoas que faziam coisa antes. Tá? E nem dos povos que estão ao redor aí. Tá? Então lá, não imitem. No céu não, para onde nós vamos, lá não entra pecado. Lá não tem esse tipo de povo. Tá? Mas por isso que o Senhor faz caminhar num deserto, porque o Senhor quer ter ensinar ao povo, particularmente, aquilo que é de Deus. Porque aqui na terra, com o homem caído, os costumes eram terríveis. Terríveis, amados. Terríveis. Isso é assim, tão óbvio, essa forma de viver estranha, que a gente vai voltar no Levítico 19, e aí o Igor não precisa nem projetar, tá, Igor? Que eu vou aleatoriamente, o Levítico 19, que nós lemos para ser santo, é uma série de comandos quase sempre negativos. Não isso, não aquilo. Então, aleatoriamente aqui, muita coisa que eu for pegando, tá? Se aplica, não precisa estar projetando, porque eu vou citar assim, uns 4, 5, 6 exemplos no máximo do que o Senhor estava dizendo e que se aplica para hoje. Tá? Nós vivemos na nova aliança, mas os irmãos vão ver que na nova aliança tem uma série de coisas que está dita de outra forma e que é um reflexo disso aqui. Tá? Como o pastor Carlos fala, é um princípio que permanece. Tá? É um princípio que permanece. Então, por exemplo, se vocês forem no 19:4, aí eu pedi para o Igor não projetar, porque eu vou ficar pulando toda hora, tá, Igor? E aí a gente já vai sair um pouquinho dessas questões das influências. O porquê que o Senhor quer essa separação nossa, santidade e vida cristã. Não é que você não vai falar com ninguém, não é isso. Mas é principalmente para que você não imite o modo de... Porque eles têm um modo de vida diferente do nosso. O nosso Senhor diz como é que deve ser. Então, por exemplo, no versículo 4, não vos virarei para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Tem isso hoje? Deuses de madeira, de fundição, de prata, de ouro, de cobre, em que o homem faz e se prostra diante dele. Então isso já era comum naqueles povos e continua sendo, de certa forma, comum para a maioria, vamos dizer, das civilizações hoje. Tá? A maioria das civilizações hoje. Então o Senhor já estava dizendo, não fareis para vocês ídolos. E ele conclui com um sonoro, eu sou o Senhor vosso Deus. Se eu sou o vosso Deus, vocês têm que se voltar para mim. Procurem falar comigo. É comigo que se resolve os problemas. Não é aqui no mundo, não é o mundo, não é a amizade do mundo que vai, né? Quantas vezes eu já vi, não tantas, né? Graças a Deus, eu acho que eu exagerei, pessoas do meio da igreja que se convivia, que estavam com sérios problemas em qualquer segmento da vida e que ia pegar conselho com a colega do trabalho na hora do almoço, sendo que a colega do trabalho não sei nem o que ela era, se era espírita, se era ateia. É assim que vai resolver os problemas? Ela vai dar a ajuda do ponto de vista, embora seja amigo, a amizade do trabalho. Peguei esse. Vamos ver outro aqui. Ó. Simples, básicos. Está lá no 11, versículo 11 do 19. Não furtareis.
está dizendo que era comum furtar. Continua sendo comum? Nem mentireis. Parece óbvio, né? Por que o senhor está falando? Porque é comum, amados. Você vai viver no meio do povo que é comum mentir. Mente como se bebe água. Como se toma um cafezinho. Mente-se assim. Mas o senhor está dizendo aqui, é não. Não, ele está com não na frente. Não furtareis. Não mentireis. Não usareis de falsidade, cada um com o seu irmão, com o seu próximo, dependendo da sua versão. Não use de falsidade. Por quê? Porque era comum. Uma conversa séria para se trazer a verdade às coisas, a pessoa usa de um caminho escorregadio. Eu não quero que ele saiba disso. O problema é seu com Deus, meu amigo. Se você for povo de Deus e estiver fazendo isso aqui, não é isso? Eu estou dando aqui exemplo. Eu não anotei aqui. Eu, como li, eu vi que está cheio de coisas de não aqui. É não para tudo que é lado. Tem coisas aplicáveis para nós e tem coisas que não são mais aplicáveis, tá? 13, por exemplo, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, tá? A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Aqui só para dar uma, né? Só se alguém não souber. Quem sabe, tudo bem. Todo mundo sabe o que é o jornaleiro? Todos sabem mesmo? Se não souber e não disser que não sabe, vai ficar sem saber. Então, ok. Se ninguém falou nada, todo mundo sabe quem é o jornaleiro. Não. Foi uma maneira bonita de dizer que não sabe, né, Claudinho? Jornaleiro é o trabalhador. Trabalha por jornadas. Jornada de trabalho. É jornaleiro, tá? É como se fosse por diária. Não deixe de pagar. O senhor diz, ó, não deixa nem para o dia seguinte. Terminou o expediente, o que você contratou com ele, paga. Excelente, Claudinho. Claudinho ganhou uma moeda de ouro já. Já foi excelente. Muito bom. Bem, o jornaleiro que a Bíblia fala não é vendedor de jornal. Tá? O jornaleiro é quem trabalhava por jornada, o diarista. Ó, você foi contratado para isso. É uma jornada. Começou, por hipótese, na hora terceira, 9 da manhã. Foi até lá a hora 1/10, quase 6 da tarde. Sim. Terminou, passa lá. Lembra da parábola do Senhor Jesus? Do jornal, né? Chega lá, quanto foi que nós contratamos? Um dinheiro, está aqui. Aí ele diz o seguinte, ó. Não fica nem até amanhã, tá? Porque qual é o princípio que Deus está dizendo aqui? Necessariamente a literalidade? Não, mas ele está dizendo, ó, não vai enganar a pessoa que você contratou, não, meu amigo. Por favor, você não contratou isso? Isso. Então não engana, não. Você pode até pagar amanhã de manhã, não tem problema nenhum. Mas não esqueça, porque senão começa daqui uma bola de neve, não sei o que, tal. Quando você vê, deixa eu pagar, aí ele vai dizer, não, eu trabalhei 24 dias, não, no meu papel aqui está que você trabalhou 18. E você sabe que ele trabalhou 24. Aí já começa a pagar errado. Já começa, opa, ganhei. O irmão Hermélio, o microfone. Então, amados, são princípios de 1:19. Por que Deus está falando? Relacionamento, e principalmente entre irmãos. A regra que ele está dizendo aqui é para nós. E ele está dizendo que dá essas regras, porque no mundo isso é normal. No Egito é normal. Aonde habitava ali os cananeus, né? Que eram vários povos, perezeus, ferezeus, amonitas, amorritas, e vai embora. Dieus, né? Jebuseus, que a gente sabe que eles não tiraram todos, né? Não conseguiram tirar todos. Tanto é que ficou Jebuseu, né? Jebus, Jerusalém. Fala, irmão Hermélio. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Essa regra, essa lei, vamos dizer assim, que o Senhor determina aí, nós podemos considerar ela para, independente de ser trabalho, para qualquer outro tipo de negociação, compromisso, alguma coisa assim? Abre aí, Salmo 15.
Pode ler o Salmo 15 todo, que ele é pequeno. O senhor mesmo vai ter a resposta. Lê aí, Salmo 15. Amém. Na ACF ela tem um subtítulo, né? O verdadeiro cidadão dos céus. É um salmo de Davi. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Amém. Correspondido? Precisa ser jornaleiro? Em todos os negócios. Até se eu tiver contratado, feito um compromisso, falou, poxa, não foi bom para mim, mas eu assinei, eu disse, eu vou cumprir, ainda Amém. que seja com prejuízo. Amém. Tá aí. O verdadeiro cidadão do céu. Quem habitará no teu santo monte? Salmo 15. Obrigado, irmão Armélio, pela pergunta. Vamos passar aqui para a gente tocar alguns tópicos sobre ainda relacionamento. Cuidado agora, já passamos um pouquinho agora dos nãos. Eu podia dar mais exemplos aqui, tá? Mas são muitos. Tem até o versículo 37, tá? Versículo 37. Um peso, balança enganosa, enfim. Todo tipo de fraude que possa se imaginar, tá? Então Deus dizendo, não faça isso. Isso é costume dos povos, de onde eu tirei vocês e dos que estão lá, que eu vou tirar de lá para dar aquela terra para vocês. Vamos falar um pouco sobre a intimidade com descrentes. Gravem essa palavra, intimidade com descrentes. Intimidade, ninguém está falando corporal. Intimidade de você, às vezes, muitas vezes se abrir demais com descrentes, tá? Intimidade com descrentes. Isso a gente vai usar um só versículo, pedir para o irmão Igor colocar, Tiago 4:4. Mesmo estando projetado, né, é bom também a gente ir lá buscar, a gente vai manuseando a palavra. NVT, tá? Em algumas versões, amados, vem infiéis, tá? Porque o adúltero aqui não é adúltero de adultério. Adúltero contra Deus, está adulterando contra Deus. Você é a noiva do Senhor. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Vamos parar um pouquinho aqui. Qual a situação que o apóstolo Paulo fala do homem, lá em Romanos, natural do homem para com Deus? Eles são amigos de Deus ou eles são inimigos de Deus? Não, natural. O homem natural. O homem natural é inimigo de Deus. Quando Deus manda o seu filho, Deus reconcilia o homem com Deus e ele deixa de ser inimigo a Deus, porque ele vai parar de fazer coisas que afrontam Deus, que ofendem o Criador. Amém? Então o que Tiago está alertando aqui é chamando, você pode até não ser considerado assim, não sou mais filho de Deus. Não é isso. Mas você está cometendo algo que não deveria, que vai te trazer prejuízo. Você não sabe que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Não é? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Entendeu, mano? Por isso que João vai dizer, olha, que quem ama o mundo, né, o amor de Deus não está na sua vida.
1 João, primeira carta de João. Porque é algo assim, olha, se você não tem prazer nos irmãos, nas irmãs, se você não tem prazer na palavra de Deus, se você prefere os artigos escritos pelos estudiosos das galáxias, do mundo, o mundo foi criado de tal jeito, que não sei o quê, a sua preferência, a sua vida, você passa o tempo todo nisso. Aí diz, não, eu tenho meu devocional. 10 minutos, 15 com Deus. Deu uma 23 horas e 45 minutos, o tempo todo você está, mundo. Aí ele está chamando a atenção. Não, eu sei que você está no mundo. Jesus orou assim por você. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Vamos ter que lidar com pessoas do mundo. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, vamos. Senão, seria impossível a gente viver aqui. Paulo vai dizer isso. Né? Agora, uma coisa é você trocar a intimidade com Deus, a sua intimidade pessoal com Deus, com os irmãos, com a palavra de Deus, com o louvor. Né? Eu imagino que todos nós aqui louvamos a Deus, cantamos um hino. Né? É bom porque ninguém ouve, porque se alguém ouvir eu cantar um louvor, deve ter alguém doente aí, algum problema de ser todo fora de tom, não conheço nada disso. Mas canta um louvor, acompanha um louvor, né? Faz alguma coisa. A gente está sempre girando em torno das coisas do Senhor, está conversando com o Senhor, não é? A gente está conversando com o Senhor, a gente está no nosso dia a dia, está trabalhando, mas está conversando com o Senhor. Não é? Isso não quer dizer que não haja conversa com o mundo, mas ele está dizendo aqui que o mundo é, por natureza, inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Então, se nós nos tornamos amigos do mundo, o mundo já te considera um parceiro deles. Lembra do estudo do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você chegou num nível de amizade com o mundo, você só ouve o conselho do ímpio. Então guarde isso aqui, ou dá para alguém que tem interesse. Que aqui tem muitos conselhos. Não é? Bem-aventurado o homem que não anda. E no final de tudo, né? Ele vai parar onde? Sentado na roda dos escarnecedores. Já virou um escarnecedor. Então, querido, cuidado com intimidade. Nós estamos enfatizando essa palavra intimidade, porque não quer dizer que você não possa, senão você não pode falar nem com parente. Está cheio de parente descrente, não tem? Vai falar com parente. Agora, sempre bom que aquele que está ouvindo você, desde que vocês sejam conhecidos de fato, saibam que você, né, confessa a fé no Senhor Jesus. Não é isso? Porque aí ele entende a quem você serve, sabe que ele não vai fazer determinadas propostas para você, porque ele já sabe a sua posição. Então ele vai conversar com você outras coisas, né? Quem sabe pegar um conselho com você, né? O irmão ser um conselheiro, de vez em quando explicar, olha, acho melhor ir por esse caminho. O irmão Hermélio quer falar, pois não? Se o senhor me permite, pastor, até compartilhar a experiência que eu vivo. Porque os irmãos, né, que ainda não têm conhecimento... Que deve ser uma experiência de muita gente, provavelmente, parecida. Creio eu. Não querendo fazer nenhuma condenação ou crítica às denominações ou religiões, mas eu vim de uma cultura, né, orientada pelos pais daquela época e tudo da vida do catolicismo. E há coisa de pouco tempo, em relação ao tempo que eu servi ao catolicismo, eu posso dizer que eu sou um novo convertido. E aí, essa relação com todo o restante da minha família que permanece, é que eu sempre procuro ter um certo cuidado para não me deixar levar, de certa forma, a concordar com aquilo que hoje eu entendo que não é realmente o que o Senhor busca de um servo dele. Amém, amados? E é interessante que o Senhor Deus, ele é tão maravilhoso, que a gente que vai vivenciando isso, a gente vai vendo que nos primeiros momentos a gente até fica meio tenso quando é recém-convertido, mas depois você vai ver que Deus, ele dá sabedoria, ele dá no falar,
Como está no próprio Tiago. Se alguém é falto de sabedoria, peça a Deus que o dá sem problema nenhum. E mais, Deus não lança em rosto. Diz, você é um ignorante quanto a isso. Não. Agora tem uma condição. Peça, porém, com fé. Se não pedir com fé, o tal não receberá. Está lá em Tiago, 1º capítulo. Tá? Então é importante. Deus nos dá sabedoria para como lidar, porque não temos como esgotar, né? Acho que foi até o Carlos falou no domingo passado, a Bíblia, você não vai ver não existe todos os eventos, um compilado de todos os eventos possíveis e impossíveis do mundo. Não é? Não tem. Então existem situações que têm que ser bem aprofundadas, são difíceis, são novas, são complexas, tá? Mas aí a gente como tem sempre isso, quando o Senhor diz um não, lá em Levítico 19, em quase todos os nãos, ele termina assim, ó, eu sou o Senhor, vosso Deus. É meio que, presta atenção, hein? Eu sou o Senhor, vosso Deus. Né? E faz sentido, porque ele está dizendo, vocês jamais sairiam da escravidão por conta própria. Eu que os tirei com mão forte. Jamais se sairiam. Né? A salvação, ela é do Senhor, ela é toda do Senhor. É obra do Senhor. Agora existe também o exemplo bíblico, né, de boa influência. Eu pedi para o amado Igor, primeira carta a Timóteo 4:12. Primeiro Timóteo 4:12. Aqui Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta, ele diz, olha, não deixe que ninguém o menospreze. Até aí tudo bem. Apenas porque ele era jovem, tá? Porque você é jovem. Aí aqui é o que interessa para nós, olha, esse finalzinho aqui. Seja exemplo para todos os fiéis, palavra, modo de falar, conduta, seu proceder na sua vida, no amor, na fé e na pureza. É uma boa influência, né? Olhe para Timóteo, é uma boa influência. Olha o modo de proceder da vida dele, né, nas palavras e tal. Espera-se que ele tenha absorvido o conselho aqui do Paulo, né? O pressuposto é esse. Paulo escreveu para que ele já era assim. Não foi à toa que Paulo chamou, porque quando Paulo, na sua segunda viagem, chegaram, Paulo, tem um crente aqui notório, hein? Rapaz, é jovem, mas ele é bom. Eu acho que se você der um jeitinho, ele vai te acompanhar nas viagens. Lá em Atos. Segunda viagem missionária. Paulo olhou, rapaz, está na minha equipe. Mas eu não sou circuncidado. A gente vai circuncidar por uma razão que eu já expliquei para vocês. Por que Timóteo é circuncidado e por que Tito não é circuncidado? Não é isso? Isso aqui eu já expliquei várias vezes. Por que Paulo circuncidou Timóteo e por que ele não circuncidou Tito, não cedeu nem por 1/1000 de segundo? É outro assunto. Já explicado aqui algumas vezes. Né? Amados, influência interna de dentro da igreja. De dentro da igreja. 1 Coríntios 15:33. Primeira epístola do apóstolo Paulo, 15:33. Aqui. Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Mais conhecido, né? As más conversações corrompem os bons costumes, tá? Não é isso? Eu pedi na NVT apenas como eu já expliquei para vocês. Ela, às vezes, tem um linguajar apenas mais fácil. Isso aqui ele está falando para o pessoal de dentro da igreja, porque havia ali uma dificuldade sobre ressurreição. Então você vê que Paulo falou, olha, se essa companhia de dentro da igreja está ensinando, por exemplo, que não há ressurreição,
vocês têm que se manter firmes na posição. Não se deixe enganar por pessoas de dentro da igreja, porque isso vai corromper o caráter de vocês e os costumes de vocês. Vai começar a ter divisão dentro da igreja, dizer, não, esse negócio de uma parte crê na ressurreição, outra não. Aí qual é o perigo aqui? Eu poderia usar outros exemplos, mas outro exemplo é tão claro que eu preferi usar esse, que é um pouquinho mais... que Paulo lá em Coríntios 5 vai falar, né? 6, 5, 6. Olha, com os tais nem ainda comais, os dentro da igreja, não os de fora. Mas esse é tão óbvio, esse já está claríssimo. Então aqui é o que mora o perigo. Por que esse aqui é mais profundo, a meu ver? Ele fala da doutrina. Sã doutrina. Não é aquilo que é óbvio que é errado. O que é óbvio que é errado, você sabe. Agora, a sã doutrina é perigoso. Não é? Não confundir sã doutrina com calvinismo, arminianismo. Aí são pontos de vista soteriológicos, tá? De salvação. Pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo. O arrebatamento é no meio, é antes, é depois. Não. É um evento único, é quando Jesus voltar. Isso são questões que se discutem até hoje, mas não é isso que vai tirar ninguém da salvação, né? Agora aqui é uma doutrina fechada. Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Então eu estou falando de coisas perigosas de que acontecia e que acontece hoje. Em algumas igrejas, dependendo do tamanho, vai ter gente falando lá coisas meio estranhas. Vai começar a dizer, olha, não, na verdade, ali onde está a ressurreição é reencarnação. Eu vou te explicar por quê. Isso está dentro da igreja. Entendeu? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. De maneira resumida, é doutrina. E aí, quando é de fora, a gente já está bem armado. Quando é uma pessoa de fora, pressuposto que você vai ouvir, mas você sabe, olha, não é bem assim, tá? Agora, quando é de dentro, e dependendo da pessoa, se a pessoa tiver, então, influência dentro da igreja, aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Então, Paulo estava falando que tem alguns irmãos, e eram, os comentaristas quase todos falam normalmente os judaizantes. Tinham algumas coisinhas, tá? Eles já criam também alguns criam nesse tipo de coisa, né? Tinham muito aquilo, por exemplo, se fosse dos saduceus. Eles só leem como até hoje a maioria dos judeus. Eles têm a Bíblia toda, o Antigo Testamento, mas eles só leem o Pentateuco. Eles leem o ano todo os 5 primeiros livros da Bíblia. Lembra que eu já expliquei para vocês? Eles chamam de Paraxá. São 52 Paraxá, porque tem 52 semanas no ano. Então, cada semaninha, ele vai lendo um trecho. A última semana vai terminar em Deuteronômio, lá no finalzinho, no versículo. Discutem entre si. Só lê aquilo. Por quê? Porque Moisés, nós temos certeza que falou com Deus face a face. Os outros profetas... Então, cuidado é da doutrina, tá? Influência interna, principalmente quem tem poder de influência. Claudinho. Paz do Senhor. Mas é isso que tem acontecido hoje, né? Inclusive, o que é tanto batido aqui na nossa congregação, a questão da gente estar sempre estudando a palavra, prestando atenção, porque agora estão aparecendo os influencers de dentro da igreja, de pessoas que eram conhecedores da palavra, que pregavam o verdadeiro evangelho, e hoje em dia estão totalmente se distorcendo. E as pessoas não se ligam nisso e estão indo por esse caminho, né? Perfeito aqui o comentário da Cláudia, né? Pessoas assim bem influentes, que tiveram uma vida que dava gosto ouvir as pregações dele ou deles, né? São vários que estão indo numa linha bem estranha. Inclusive a gente estava conversando com o pastor Cleiton um dia desse, a gente vê, eu falei para ele, eu vejo maldade nisso, porque eu sei que o pastor sabe, né? O pastor que está fazendo essa influência. Quando ele usa versículo do Velho Testamento isolado, sabe? O camarada é neotestamentário a vida toda. Ele sabe o Velho Testamento à luz do Novo. Mas quando interessa, ele vai lá no Novo ler um trecho. Isso não é um absurdo fazer isso, né? Só que... Enfim, as pessoas não leem e ficam, né? Maldito o homem confia no homem. Jeremias, capítulo 17, né? Bendito o homem confia no Senhor. Será como árvore plantada junto a ribeiros. Então, amados, a gente tem que estar atento, tá? Vamos lá. Algumas amizades
um Y. Vamos para Lucas 7. Vai falar, havia uma acusação, né? Só para a gente ver como é que isso é difícil. Nós somos influenciadores, mas tem os faladores, né? Que ficam, nós somos vigiados, irmãos. Muito pessoal lá fora fica vigiando a gente, né? Eles gostam de vigiar os crentes. Lucas 7:34. Isso é Jesus falando que estavam criticando eles, fariseus e intérpretes da lei, né? Diz assim: veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, né? Jesus falava com pecadores e publicanos? Sim. Mas qual era o objetivo de Jesus estar ali? Levar esses homens ao arrependimento. Ele falou para vários: olha, os são de saúde, não precisam de médico, e sim os doentes. Vocês se consideram que não precisam de mim para serem curados? Sigam sua vida. Quando terminar, né, vocês vão ver que vocês não poderão entrar na grande festa, as bodas. Então, existe esse tipo de coisa. Lucas 5:32, bem pertinho, a gente vê aqui. Exatamente, ó, Jesus come com pecadores. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que é que está mostrando? Que Jesus aproveitava as ocasiões de estar com pecadores para levar a eles o Evangelho. Levar o Evangelho, as boas novas, para que eles mudassem, fossem transformados, aceitassem a palavra que sai da boca do Senhor, porque a vida sai da boca do Senhor. O mundo é sustentado pela palavra do Senhor, pelo poder da sua palavra. Não é isso? Ele sustenta o mundo, o poder da sua palavra, a palavra do seu poder. Mas havia sempre esses acusadores. Então isso a gente vai, nos relacionamentos, a gente vai perceber isso. E a gente não pode cair nessas pilhas, tá? A gente tem que estar atento. João 15:14, né? João 15:14. Aqui é interessante, até coloquei aqui, acrescentei, ó. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando, né? O que eu vos ordeno. Aí lembra, se a gente for confrontar com Tiago 4:4, quando a gente está com amizade com o mundo, a gente sai da condição de amigo e começa a virar inimigo. Eu coloquei propositadamente para fazer esse. Tá? Então, o Senhor Jesus nos chama de amigos se a gente der ouvido à palavra dele e buscar fazer aquilo que ele manda. A gente vai errar? Óbvio, ele sabe que nós não somos iguais. Mas ele sabe se você está pendendo para as coisas do Espírito ou pendendo para a carne, que é tudo que o mundo quer. Entendeu? Então, a gente, amigo, ou somos inimigos? Porque não é Jesus que nos expulsa para sermos inimigos. Ele nos trouxe a luz. Então, ele está dizendo, para ser meu amigo, basta fazer isso. Busca isso. Me ouve e faz. Não ouve, nem faz. Ou então só ouve, mas não faz. Aí, vocês, adúlteros, inimigos. Julgamento cabe ao Senhor. Né? A vantagem de ser amigo. Salmo 25:14, eu acho maravilhoso. Salmo 25:14. A gente já está caminhando aqui para o final. Olha, o Senhor é amigo dos que o temem. Esses que o temem também são amigos do Senhor. O pressuposto de quem teme a Deus é que ouve e faz seus mandamentos. Aí o que é que começa a abrir para os nossos olhos, coisa que é fechada para todo mundo? Ele ensina a sua aliança. Deus ensina para os que temem, ele vai abrindo cada vez mais aquilo que está em oculto para o mundo. O mundo lê e não vê. Mas os que o temem lê e começam a ver coisas que o Senhor vai mostrando aos seus amigos.
O Senhor vai falando com eles. A sua aliança, no sangue do seu filho, ele vai explicando as coisas. O bom de ser amigo de Deus. Eu nunca consigo entender nada, mas tem certeza de ser amigo de Deus? Tem que ver isso também, né? Tem que ver isso. Queridos, Tito 1,16 é um outro tipo de influência. É aqueles chamados que Paulo chama de falsos irmãos. Amizade com falsos irmãos. Você tem que saber identificar. Porque não é você que vai pegar a pessoa à força e tirar de dentro do local um físico, por exemplo. Sai daqui! Não, está ali no meio. Não está fazendo aparentemente nada de errado. Mas você tem que saber identificar. Olha o que diz Tito 1,16. Afirmam que conhecem a Deus, está falando principalmente dos judaizantes, mas que estavam no meio da igreja lá. Mas o negam. Como é que eles negam? Como é que você sabe que ele é um falso irmão? Pelo modo de viver. Isso não quer dizer que você não vai falar com ele, não vai abraçar. Tal. Agora, você não vai dar ouvidos ao ensinamento desse tipo de pessoa. Modo de viver, são detestáveis e desobedientes, não servem para fazer nada de bom. Ele está dando um conselho para Tito, que tinham essas pessoas, são chamados falsos irmãos. Então você vê principalmente pelo modo de viver. Tá? Aí, se a gente cair, o professor lá que escreve sobre isso, ele diz assim, ele destaca, a culpa é nossa. Vai botar a culpa no falso irmão não, hein? Aí eu falei, eu vou anotar, porque para mim esse negócio tem que ficar atento. Não põe a culpa no falso irmão. A culpa é nossa, porque nós somos avisados. Você tem que observar o modo de viver desobediente. Tá? Essa questão aqui. Um outro ponto importante, amados, é um que você não tem escolha. Lembra um pouquinho aqui o que o Hermério falou. Ia chegar lá. Esse você não tem escolha. Relacionamento familiar. Você escolhe seu irmão ou sua irmã? Você escolhe seu pai? Você escolhe sua mãe? Você escolhe seu filho? Sua filha? Da família, não. Da família, não. Eu quero trocar de irmão. Não existe, né? Eu quero trocar de amizade, eu quero trocar de chefe. Eu vou falar com o departamento de pessoal, para o pessoal possa ir para outra área. Esse chefe está me perseguindo, aí isso, tá, você administra. Eu quero trocar de mesa, porque essa mesa aqui, o pessoal só conversa coisa estranha. Chefe, eu posso total por isso. Agora, irmão, não adianta. Não, eu vou para outro país, o seu pai continua sendo seu pai. Eu não vou morar mais aqui, a sua mãe continua sendo sua mãe. Não tem como mudar. Então, amados, nós temos que estar firmes no Senhor. Ezequiel 18, o 18:4, Igor. Ezequiel 18:4. E depois a gente vai para o 18:20. Primeiro 18:4. Ezequiel 18:4. Isso. Olha aqui. Olha o que o Senhor diz. Pois todos me pertencem, tanto os pais como os filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Então daqui dá para tirar muita coisa. Seu pai é um carrasco. Seu pai é um bêbado. Você é servo. Você não vai para o inferno por tabela, porque o seu pai é... Todo mundo pertence a Deus. A alma que pecar é que vai morrer. Amém? Você vai sofrer. Vai ter perseguições dentro de casa, tal, porque você aceitou Jesus. Você não vai deixar de aceitar Jesus por causa disso. Não é? 18:20. Ele está fazendo distinção muito fácil, para não confundir pai com filho. 18:20. É o mesmo capítulo, só o versículo que é 20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai. E o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça e os perversos serão castigados por sua perversidade. Então, amados, a gente tem que descansar no Senhor, porque o Senhor é justo. Ele sabe o que você pode fazer, o que não pode, as suas limitações. Tudo isso, o ambiente que você está,
de perseguição, dentro do lar. Tá? Tudo isso. Jeremias 12:6. Jeremias falando em Jeremias, sofrimento, né? Jeremias 12:6 diz assim: porque até os meus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente ou traiçoeiramente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fiz deles, ainda que digam coisas boas. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Né? O finalzinho que é interessante. Está falando da luta, porque Jeremias era solteiro. Né? O Senhor falou para Jeremias não casar. Todos sabem disso. Você não vai casar, meu filho. Senhor, eu sou jovem, problema teu. Não vai casar. Não vai casar. Não vai ter filho aqui, tal. Ainda vai morrer em outro lugar que você nem sabia que ia, lá para o Egito. Vão te levar à força para o Egito. Levar ele à força para o Egito no final da vida dele, né? Ainda foram consultar ele. Jeremias, pergunta ao Senhor se é para a gente ir para o Egito. O Senhor já manda responder assim: pode ir, que eu sei que é isso que vocês querem. Vem perguntar aquilo que vocês já sabem o resultado. Não era para ir, é para ficar, vocês querem. Aí ainda arrastaram ele. E nem por isso ele deixou de ser profeta. Profetizou lá no Egito, em Táfnis, diz a palavra de Deus. Mas o principal, queridos, aqui, ó: não confie neles, por mais agradáveis que sejam suas palavras. Não é porque é família, você vai respeitar, dependendo da sua condição, filho, pai. Mas entre a palavra de Deus e um conselho estranho, que fere, né? Não confie. Ainda que a palavra seja, que palavra doce. Né? Vai aparecer lá o Apocalipse, como livrinho. Né? Meus amados, tem muita coisa aqui, mas existe uma premiação para a fidelidade com Deus. Né? Tiago 1,12. Estamos terminando, tá? Tiago 1,12. Tiago 1,12 diz, né? Feliz ou bem-aventurado é aquele que suporta com paciência as provações. E todo crente passa por isso, mano. Em algum segmento da sua vida passa. Tá? Jó nos dá esse exemplo, né? Jó perde os bens, ou você está na luta nos bens, dinheiro, família, filhos, ou saúde. Os três juntos não é fácil. Passar pelas três coisas juntas não é fácil. Mas um dos três está. Não tem servo de Deus com os três setores redondo. Se está tudo redondo, tem algum problema, hein? Porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, tem recompensa? Tem. E quem é que vai recompensar? É Deus, meu amado. Não é qualquer um que vai recompensar. Fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Amados, casamento, tá? Se alguém ainda não tiver problema com o negócio de casamento, eu vou sugerir ler 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7 é, por excelência, o capítulo que vai falar sobre casamento. Todas as situações. Casado, crente com descrente, está tudo lá. Está tudo lá. E não é difícil de entender. 1 Coríntios capítulo 7 está tudo lá sobre casamento. Entendeu? Ah, minha mulher é descrente, vou me separar. Não. Está lá? Tem problema para você ir para a igreja? Não. Mas ela não crê. Não, mas tem problema para você? Não separe. Está em Coríntios 7, pô. Está em Coríntios 7. Agora, aí Paulo vai seguir. Agora, se o descrente te abandonar, porque vai botar você no incórnea, ou Cristo ou eu, fosse comprado por bom preço, meu irmão. Aí não. Porque se você disser você está dizendo não para Cristo. Aí é outra coisa. Não confundir isso com conviver com um cônjuge que não professa a mesma fé que você. Tá? Mas 1 Coríntios 7. Vamos ficar de pé. A conclusão, irmãos, de tudo isso. Põe aí, Igor. 1 Coríntios 10, 31. A conclusão de tudo isso, se a gente quiser, assim, de uma maneira
colocar numa balança, o que é que a gente tem que observar? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, e aqui é que vem o segredo, ó, quer façam qualquer outra coisa. Qual é o critério para fazer qualquer outra coisa? Desde que seja para a glória de Deus. Não é isso? Lembra do Provérbios 30, de Agur, que eu falei? Não permitas que seja rico a ponto de dizer, quem é o Senhor? Rico, né? O cara tem bilhões na conta. Senhor, quer saber do Senhor? Esse não é o problema. O problema vem mais abaixo. E nem pobre a ponto de ter que subtrair, furtar ou roubar. E aí o que é que acontece? O nome do Senhor é blasfemado. Então os meus atos vão ser guiados. O nome do Senhor vai ser glorificado ou o nome do Senhor vai ser blasfemado? Amém? Vamos orar. Senhor, bendizemos o teu nome, te glorificamos por esse período de escola bíblica dominical, Senhor. Continuamos a abençoar, prepara os nossos corações para a palavra que virá, ó Deus, que será trazida dentro de alguns minutos. Ó Deus, já somos gratos por tudo. Prepara os nossos corações, que o teu Espírito Santo, ó Deus, tenha plena liberdade em nosso meio. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Um pequeno intervalo.